Muita gente acredita que o julgamento de Jair Bolsonaro já está encerrado, que sua condenação é definitiva e que nada pode ser feito. Mas a verdade é que, dentro do Supremo Tribunal Federal, até mesmo um voto divergente pode abrir caminhos surpreendentes para o futuro. Foi exatamente isso que aconteceu com a manifestação do ministro Luiz Fux, que levantou pontos de nulidade no processo. E é sobre isso que vamos falar hoje. Neste vídeo, você vai entender o que significa, na prática, o voto divergente de Luiz Fux e como ele apontou falhas processuais que podem ser usadas em favor de Bolsonaro. Por que essa divergência pode ser a base para uma revisão criminal no STF, mesmo depois da condenação já ter sido confirmada? Como o cenário político, incluindo as próximas nomeações de ministros para a Suprema Corte, pode impactar diretamente o destino de Bolsonaro, o voto de Fux e as nulidades processuais. Quando falamos em nulidade dentro de um julgamento, estamos nos referindo a possíveis erros que colocam em risco o direito de defesa ou o devido processo legal. Luiz Fux, ao analisar o caso, identificou pontos que, em sua visão, não foram conduzidos da forma mais adequada. Na prática, isso significa que, mesmo que a maioria dos ministros tenha seguido uma linha contrária, aquele voto fica registrado nos autos. Ele passa a ser uma espécie de sementinha que pode ser usada futuramente pela defesa para argumentar que o processo não foi totalmente legítimo. Revisão criminal, uma porta ainda aberta. Muita gente não sabe. Mas mesmo depois de uma condenação confirmada, existe o instrumento jurídico chamado revisão criminal. Esse mecanismo serve justamente para reavaliar processos quando há suspeita de erros graves. E adivinha qual é um dos principais fundamentos utilizados em pedidos de revisão? Justamente os votos divergentes dos ministros. Ou seja, mesmo sendo vencido no julgamento, Luiz Fux pode ter fornecido munição para que, no futuro, a defesa de Bolsonaro tente reverter a condenação. Isso não significa que a revisão será aceita automaticamente. O Supremo costuma ser rígido nesse tipo de análise. Mas o simples fato de existir um voto reconhecendo nulidades já é suficiente para manter a discussão viva por muitos anos. O peso das próximas nomeações no STF. Outro ponto decisivo está na composição da Corte. O Supremo Tribunal Federal não é um órgão estático. Ao longo dos anos, novos ministros são indicados, antigos se aposentam, e a balança pode pender para lados diferentes. Se, no futuro, Bolsonaro ou seu grupo político tiverem influência sobre a escolha de novos ministros, o cenário pode mudar completamente. Um voto divergente que hoje parece isolado pode ganhar força em um tribunal com outra formação. Por isso, cada vaga aberta no STF gera tanta disputa política. Não se trata apenas de preencher uma cadeira, mas de definir o rumo de julgamentos que afetam diretamente a história do país. Um voto que pode fazer a diferença? O julgamento que condenou Bolsonaro foi visto por muitos analistas como uma decisão de cartas marcadas. Ou seja, já havia uma expectativa de qual seria o resultado final. Ainda assim, o voto de Luiz Fux mostra que, mesmo em cenários aparentemente definidos, um único voto pode se tornar determinante no futuro. A defesa certamente vai explorar esse caminho, tentando transformar um ponto divergente em brecha jurídica. E se o contexto político mudar, essa estratégia pode ganhar ainda mais força. Impacto político e futuro de Bolsonaro. Não podemos ignorar o impacto político dessa possibilidade. Se houver espaço para uma revisão da condenação, Bolsonaro pode voltar ao jogo eleitoral em condições diferentes das atuais. Isso mexeria diretamente com o tabuleiro político do Brasil, redesenhando alianças, candidaturas e até estratégias de partidos. E mesmo que a revisão nunca seja aceita, o simples debate sobre a possibilidade já mantém Bolsonaro em evidência e fortalece o discurso de perseguição que ele costuma adotar. Conclusão. Em resumo, o voto divergente de Luiz Fux pode parecer apenas um detalhe em meio a um julgamento já decidido, mas dentro do direito, detalhes fazem toda a diferença. Ele pode ser a chave para uma revisão criminal, pode influenciar a narrativa política de Bolsonaro e ainda pode ganhar força dependendo da futura composição do STF. No fim das contas, o futuro político de Bolsonaro não está totalmente escrito.
A história mostra que muitas vezes basta um voto para mudar o rumo de tudo,